Então, o que nós vamos fazer é reformular o código do nosso neurônio, colocando elementos mais eficientes nesse código. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os dados de entrada do neurônio, né? Vou definir essa variável x, que serão agora os dados de entrada. Vou acessar então o nosso data frame e existe um método de você acessar os dados do data frame, né? Esse é um método do Pandas, ele tem esse nome aqui, iloc, e onde você coloca os índices das linhas e das colunas que você quer selecionar. Então, portanto, se eu quero selecionar a linha 4, por exemplo, então eu vou colocar aqui o número 4. Se eu quero selecionar as colunas da primeira até a quarta, que são os dados de entrada, então o que eu vou fazer? Vou colocar 2 pontos e colocar 4. Então, vou colocar x aqui, vou rodar para vocês verem. Então, portanto, ó, vocês podem notar que tem os valores dessa linha, né? São exatamente esses valores que estão aqui, certo? É conveniente a gente transformar isso daqui em uma array, um vetor do NumPy. Então, eu vou usar a função np.array, né? Colocar entre parênteses essa linha que eu selecionei, né? Essa fatia do data frame, e ao rodar, ele transformou isso em uma array, tá certo? Uma outra coisa que nós podemos fazer, eu posso mostrar aqui, é o shape dessa array, né? Então, ele vai mostrar que essa array tem 4 elementos. Para eu transformar em uma array de uma linha por 4 colunas, o que eu vou fazer é colocar colchetes aqui, né? Então, esse slice que eu fiz, né, essa fatia do data frame, eu coloco entre colchetes. E aí vocês vão ver que o shape agora é 4, quer dizer, uma linha e 4 colunas. Então, transformando uma matriz 1 por 4, tá certo? Isso vai ser importante, depois vocês vão ver por que eu estou transformando esses dados nesse formato. Uma outra coisa também que nós podemos fazer é guardar o valor do tipo de flor, né? Ou seja, guardar esse valor, o valor 1 aqui, né? Então, para isso, você simplesmente acessa o data frame, pode utilizar o método iloc, e como eu estou pegando o elemento 4 do data frame, né? O índice 4, então vou colocar aqui 4, e como eu quero acessar essa coluna, essa é a coluna 4, então vamos colocar 4 aqui também. Então vamos rodar, podemos colocar aqui para ver o resultado, o Y, e está aqui, ó. Então, bom, esses aqui são os dados de entrada, né? Então, eu vou colocar aqui, vou usar essa célula está no modo de código, vou mudar para o modo Markdown e vou colocar aqui um comentário, né? Rodar a célula, está aqui. Agora, vou criar aqui também uma célula de comentário para definir os pesos e baias, né? Então, pesos e baias inicial. Então, o que nós vamos fazer? Nós não sabemos, para esses 4 dados de entradas, como que calibra os pesos e baias para que o neurônio classifique corretamente. Então, vamos iniciar com pesos e baias completamente aleatórios. Então, eu vou criar uma variável pesos, criar essa variável pesos, e nela também vou construir
uma array desse tipo, com esse formato, né? Com esse shape, né? Uma linha e 4 colunas. Vou utilizar uma função do NumPy que está nesse módulo random, que é o rand_n. Esse rand_n é capaz de criar números aleatórios, né, e armazenar em uma array NumPy. O argumento dessa função é exatamente o shape. Então, vou colocar o shape 1 por 4, né? Ou seja, vou armazenar todos os pesos que serão utilizados, né? São 4 pesos, porque são 4 entradas, e vou armazenar da mesma forma que eu armazenei os valores de entrada. Vou rodar essa célula. Aqui estão os 4 pesos. Então, nós vamos mostrar aqui um esquema, né? Um diagrama desse neurônio que nós vamos criar. Então, o neurônio que nós estamos criando, né? Nós podemos falar que é uma rede neural de um único neurônio. O neurônio está aqui. E essas unidades não são neurônios, são os dados de entrada, né? Nós representamos, né, por círculos também, da mesma forma que representamos o neurônio por um círculo, tá? Então, nós temos esses 4 dados de entrada, temos um neurônio que vai retornar o valor e espera-se que esse neurônio consiga classificar corretamente a flor. Continuando aqui no nosso notebook, nós podemos fazer a multiplicação de pesos por entrada, né, que havia no código anterior, usando um recurso do NumPy, que é a função dot, né? Então, essa função dot é capaz de multiplicar os elementos, né? Então, vamos mostrar aqui os elementos, né? Então, tem esses elementos aqui de entrada, esses elementos, nós vamos multiplicar pelos correspondentes elementos de pesos, né? Que é isso que é a primeira coisa que a gente faz em um neurônio, multiplicar os pesos pelos dados de entrada. Então, vou multiplicar esse número por esse, depois adicionar essa multiplicação, né, desse número por esse, e somar com a multiplicação desse número por esse, e depois somar com a multiplicação desse número por esse. Nós vamos fazer isso. Isso, na verdade, é uma multiplicação de matrizes, né? Posso mostrar em um diagrama como que isso acontece. Então, nós temos aqui um diagrama representando os pesos, né? A matriz dos pesos e a matriz de entrada, né? O que eu chamei de X lá no código. Então, estão aqui as matrizes. Note que ambas as matrizes têm esse shape, né? Uma linha por 4 colunas, né? Uma linha por 4 colunas. Mas se eu quiser fazer a multiplicação dessas matrizes, eu não vou conseguir fazer, porque a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda, e não está acontecendo isso, né? Porque aqui é 4 e aqui é 1. Então, eu vou ter que fazer a transposição dessa matriz, né? Quando você faz transposição de uma matriz, tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha. Então, ao fazer essa transposição, né, eu transformo os inputs em uma matriz 4 por 1. Né? Então, mudei o shape dela. Os valores continuam os mesmos, só o shape, só a forma de organizar em uma matriz que mudou. Então, agora eu tenho 4 linhas e uma coluna. Agora sim, agora eu posso fazer essa multiplicação, né, da matriz pesos pela matriz que eu chamei aqui de inputs, e lá no código eu estou chamando de matriz X. Então, voltando aqui no nosso código,
essa função dot, ela faz a multiplicação de matrizes, né? Então vamos colocar então aqui pesos, né? E vamos colocar aqui x. Então ela vai fazer a multiplicação da array pesos com a array x. Mas se eu rodar essa célula, ela vai reclamar sobre os shapes, né? Porque aquela questão que a gente estava falando no diagrama, porque o shape de uma matriz da primeira, né, esse número que está aqui, tem que bater com esse número da outra matriz, né? Então, o que a gente vai fazer é fazer a transposição da matriz X. Como que a gente faz isso? Usando um método, que é o método de transposição, que é esse usado com a letra maiúscula T. Se nós rodarmos agora, ele faz o cálculo. Então, o que ele fez aqui? Multiplicou cada entrada por seu respectivo peso e somou, né? Fez a soma das multiplicações, né? Tá certo? E o que nós podemos fazer, o que nós precisamos, é de adicionar o bias, né? E o que nós fazemos agora, nós vamos chamar todo esse termo de Z, certo? Então vamos acumular em Z tudo isso, né? Bom, aqui já está fácil, então, da gente fazer, né, de começar a fazer a nossa função. Então nós vamos fazer a nossa função aqui, utilizar essa linha de baixo. Então, o neurônio, nós precisamos entrar, né, passar o que? A entrada, que é o x. Vamos passar também os pesos e baias. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos passar como key arguments, né? Então, eu vou escrever aqui W, vai receber os pesos, e B vai receber o bias, certo? E então, como eu não estou mais, né, vou utilizar essa estrutura aqui de baixo, como eu não vou mais, não vou utilizar mais os pesos, então vou trocar aqui, né, por W, né, porque essa é a variável que eu defini para a função. E B e bias eu vou trocar por B, né? E o return também nós vamos mudar, tá? Então, aqui no return, que é onde a gente coloca a função de ativação, nós vamos mudar para uma função de ativação um pouco diferente. Então, para isso, vou mostrar aqui esse link do Wikipedia, né? Aqui ele fala sobre funções de ativação. Então, aqui embaixo ele vai colocar uma tabela de um monte de funções de ativação. A que eu vou escolher vai ser essa daqui, a tangente hiperbólica, tá? A tangente hiperbólica, a curva, né? A função, ela está descrita aqui. Aqui está indicando que ela se aproxima de -1, à medida que você vai tomando valores cada vez mais negativos, e ela sobe até o máximo que ela pode atingir, é 1, à medida que você for avançando aqui em números positivos, né? Ou seja, se o argumento da função se torna cada vez mais positivo, esse número vai se aproximando cada vez mais de 1. E se o argumento da função se tornar cada vez mais negativo, a função retorna valor -1. Né? Vai se aproximando cada vez mais de -1. Ok. Então, nós vamos usar essa função de ativação. Então, por sorte, no Pandas, nós temos a função, que é a função tangente hiperbólica. Não há necessidade de implementar, de fazer uma fórmula específica para implementar a tangente hiperbólica. E vamos colocar aqui o nosso Z,
que é todas aquelas operações, né, de multiplicação de peso por inputs mais bias, e está pronta a nossa função. Então vamos rodar essa célula. E para testar, né, aqui só a título de curiosidade, né, esse x que está aqui não tem nada a ver com x, com esse x aqui que nós definimos, tá? Então, para não haver confusão, vamos colocar aqui entrada, tá certo? Vamos mudar essa variável aqui, entrada. Vamos rodar de novo, né? E agora nós podemos utilizar o nosso neurônio, né? O nosso neurônio, vou passar o quê? Aos dados de entrada, que eu peguei os dados de entrada da quinta linha do nosso data frame, né? Com índice 4. São esses dados de entrada. Então, vou colocar aqueles dados de entrada, vamos ver qual o resultado. Então, você nota que ele deu um resultado que já não é mais 1 ou menos 1. Né? Pode ser um resultado que esteja entre o valor de menos 1 até 1, que é o caso aqui. Ó. Esse valor está bem próximo de menos 1. Isso significa que ele está tentando classificar essa flor como uma não setosa, porque esse número está próximo de menos 1, e menos 1 significa setosa. Então, esse neurônio, provavelmente ele está calibrado para acertar, para classificar as flores como não setosas, né? Então, nós podemos pegar um outro valor aqui, um outro dado de entrada. Vamos pegar aqui a linha 147. Então, para pegar a linha 147, eu mudo aqui para 147. Vou rodar essa célula. Aqui, só para que a gente não perca o raciocínio, eu vou colocar 147 aqui também. E vamos rodar lá o nosso neurônio agora. Então, para a flor de índice 147, que é não setosa, ele está classificando bem, né? Mas vocês podem notar que para as setosas, que estão de 0 a 49, ele não está classificando muito bem. Quer ver? Vamos colocar aqui um outro valor. O valor, por exemplo, a flor 47, que nós sabemos que é setosa, né? Então, o valor dela é 1. Então, aqui, se nós rodarmos agora, olha, ele está classificando como não setosa, né? Porque esse é um número que está muito próximo de menos 1, certo?